A primeira dessas estruturas é chamada de alfa-hélice. Então, como é a alfa-hélice? Aqui nessa fita azulada nós temos a cadeia principal. Saindo do carbono alfa, a gente tem os R's que ele representou em verde. Em vermelho é o oxigênio do C-dupla-O. E aqui esse N é o nitrogênio da ligação peptídica, né? Aqui é a ligação peptídica, C-dupla-O, NH. Como que eu estabeleço uma estrutura desse tipo? Bom, primeiro, o que é uma hélice? Talvez você tenha um desses cadernos que tem o que a gente chama de espiral, né? Em que você tem as páginas dele e esse espiral unindo as páginas. Na verdade, o nome está incorreto, não é espiral, é um helicoidal. Né? E a hélice do helicóptero não é bem uma hélice, né? O nome correto são pás giratórias, pás rotatórias. Né? A hélice é isso, é exatamente a molinha do seu caderno lá. Isso é a estrutura de hélice. Aí a pergunta é, nas proteínas, como que essa estrutura está estável? O que acontece é que o hidrogênio que está ligado no nitrogênio da ligação peptídica, ele faz ponte de hidrogênio com o oxigênio de um outro aminoácido que está acima. Mais precisamente, né, eu tenho uma volta da hélice a cada 3,6 aminoácidos e ponte entre o hidrogênio N e o hidrogênio do aminoácido N mais 4. Então é sempre assim, o N com o N mais 4. E aí eu vou ter essas pontes aí. Então se você chamar esse aqui de N, então você vai contar lá quantos tem que ter, né? Então aqui você tem esse daqui, 1, 2, 3, 4. Aí o 4 está aqui, o C ele está fazendo ponte com esse aqui. Exatamente isso, ó. De novo o N, né? Estou usando a cadeia lateral. 1, 2, 3, 4. Vem para o carbono alfa, C dupla O, certo? Não pode ser aqui, né? Aqui já é ligação peptídica. Então volta, C dupla O, esse oxigênio faz ponte com esse hidrogênio aqui. E eu tenho várias dessas pontes acontecendo entre o N e o N mais 4. E o negócio ele tem esse passo de rotação de 3,6 aminoácidos. Observe que são os átomos da cadeia principal que estabilizam uma hélice, enquanto que as cadeias laterais elas apontam para fora, não participam da estabilidade. Quem propôs esse modelo, que foi inicialmente teórico, depois confirmado experimentalmente, Linus Pauling. Linus Pauling foi Prêmio Nobel de Química e Prêmio Nobel da Paz. Vale a pena você comprar uma biografia dele que tem aí na Amazon, é excelente, né? E é inspiradora para você. Robert Corey também participou do trabalho. Né? O Corey tem uma grande contribuição para a química de proteínas também. Essa conformação espacial agora, tridimensional da estrutura, nós vamos chamar de estrutura secundária, que é o segundo nível de organização das proteínas. Então, a alfa-hélice é uma estrutura secundária. Esta é uma proteína de músculo que ela armazena oxigênio e ela é chamada mioglobina. Então você bate o olho na mioglobina e você vê que ela tem uma série de alfas-hélices. Então, no fim das contas, a cadeia da mioglobina, a cadeia que tem a estrutura primária, ela pode se torcer formando uma série de hélices. Mas você vê que não fica linear. As hélices elas acabam se ajeitando de tal forma que a estrutura vira um glóbulo. Então ela está fechadinho aqui, que tem uma outra representação dela. Então eu acabei pegando a cadeia maior, peguei um nível de organização maior, que são as hélices, e organizei as hélices em um nível de estrutura ainda maior. Esse nível é conhecido como estrutura terciária da cadeia polipeptídica. Então eu saí da sequência para uma estrutura em hélice, para uma estrutura terciária. Então aí sim, agora você vê o terceiro nível de organização da estrutura das proteínas. Como que a estrutura terciária se mantém estável? Você vai achar bem interessante. Veja isso daqui. Eu tenho aqui uma alfa-hélice e outra alfa-hélice de uma região da proteína. Aqui eu tenho dois resíduos de fenilalanina. Fenilalanina é hidrofóbico, então semelhante fica com semelhante, certo? Aqui
eles vão fugir da água, então eles estão dentro da proteína, a água está para cá, né? Olha uma molécula de água aqui, outra. Eles vão fugir. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um grupo amida e aqui um OH. Formou-se uma ponte de hidrogênio. E aí eu estou interagindo essa hélice com essa dessa forma. Aqui eu tenho um aminoácido ácido desprotonado e um aminoácido básico protonado. O que acontece aqui? O mais gosta do menos, né? A carga positiva atrai a carga negativa e eu tenho uma interação que nós chamamos de iônica. E do lado de fora, como que a proteína é solúvel em água? Eu vou ter uma cadeia lateral R de grupo ácido carboxílico desprotonada que vai interagir com a água. A água, lembra, é H2O. Mas o oxigênio é tão eletronegativo que ele retém a maior parte dessa carga elétrica com ele. Então o O está em rosa aqui, né? Então está negativo. E os hidrogênios são positivos. Você vê que os hidrogênios estão apontados para o CO dupla O. E aqui, quando tiver um grupo amino que é básico, ele vai atrair o oxigênio. E aí eu interajo as cadeias externas com a água e a proteína solúvel. É assim que a estrutura terciária é mantida. Existe mais um tipo de interação que determina a estrutura terciária das proteínas. Existe um aminoácido chamado cisteína, né, que tem essa cadeia lateral aqui, CH2SH. Então eu tenho aqui, né, você vê que eles têm esse S aqui, é um enxofre, um átomo de enxofre. Se eu arrancar 2 elétrons, se eu extrair 2 elétrons e 2 prótons desse arranjo, então esses 2 prótons H vão embora, e eu tiro os elétrons que estão associando a eles aqui, eu formo isso. Eu formo o que a gente chama de ponte de disulfeto. Quando eu tenho duas cisteínas juntas, né, o dímero a gente chama de cistina. Mas eu posso ter a cisteína numa cadeia polipeptídica. E na cadeia polipeptídica, se ocorre a formação dessa ligação covalente, que é extremamente forte, eu chamo de ponte de disulfeto. O que é interessante é que a química do enxofre te dá a liberdade de formar e desformar essa ligação. Então, se eu devolver os elétrons e os prótons, eu separo isso mais uma vez. Como que isso está associado com o cotidiano de muitas pessoas? Deixa eu dar um exemplo para você. Isso daqui é uma estrutura da queratina do seu fio de cabelo. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que tem um cabelo bem liso e você gostaria de deixar o cabelo enrolado. Então aqui você tem uma cadeia de queratina, que você tem outra cadeia de queratina. Eu só estou mostrando um detalhezinho da proteína, né? Só as cisteínas. Olha o que aconteceu aqui. Formou ponte, as pontes bem organizadas, certo? Então por isso que o fio ele é bem firme, bem estável, bem liso. O que a permanente faz? Olha aqui, ela vai ter que fazer isso daqui, certo? Isso torna o fio liso, então eu tenho que abrir isso para mexer no fio. É o que ele vai fazer. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma redução. Reduzir é devolver os elétrons para cá. Né? Para formar isso, eu tive que tirar elétron. Né? Então, eu vou devolver os elétrons. E fica assim. SH, SH, SH. Eu devolvo os hidrogênios também. Eu quebrei as pontes de hidrogênio. Quem faz isso? Um composto chamado tioglicolato de amônia. Então você vai lá no salão, no cabeleireira, e eles vão fazer isso, aplicar esse tioglicolato. Depois, o fio ele é enrolado nos bobs, certo? E olha que interessante. Quando você faz isso, escorregam as cadeias umas nas outras. Então eu não tenho mais esse SH nesse, como estava aqui. Ele escorrega, ele vai interagir com esse agora, vai estar mais próximo desse. E eu causo esse despareamento ao longo de todo o fio. Às vezes vai ter uma cadeia que vai sair devido ao próprio enrolamento, né? Vai sair da estrutura para ficar exposta para fora, né? Então o cabelo agora está enrolado. Como que eu torno esse enrolamento permanente? Eu oxido. Oxidar é retirar os elétrons daqui. Quando eu oxido, eu formo essas pontes. E isso não sai, gente. Isso daí o cabelo vai ter que crescer de novo. Porque essas pontes são ligações covalentes, é uma ligação química difícil de desfazer. Quem faz isso é um neutralizador à base de peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então é assim que se faz permanente do cabelo, simplesmente brincando com aquilo que estabiliza a estrutura
terciária das proteínas. Existe uma outra estrutura secundária que é chamada de modelo da folha beta preguiada. O modelo folha beta preguiada é esse daí que você vê, né? Então eu tenho ele nesse quadradinho, vamos detalhar. Eu tenho cadeias de aminoácidos retas, bem compridas assim, e elas estão na vizinhança um do outro. Isso aqui é a cadeia principal, certo? NC, 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 você já viu. E aí, olha que interessante. Isso daqui, né, é uma ligação peptídica, certo? Esse NC dupla O aqui a gente sabe que é. Esse hidrogênio que está ligado ao nitrogênio da ligação peptídica, ele interage com C dupla O dessa outra ligação peptídica. E isso vai acontecer com um vizinho, com outro vizinho, com outro vizinho. Aí eu produzo um número muito grande dessas interações de hidrogênio e consigo formar o que a gente chama de folha beta preguiada. Para onde estão os resíduos da cadeia lateral R? O cadeia lateral R está aqui no carbono alfa, né? Então ele vai estar ou apontando para cima ou para baixo do plano da folha. Essa imagem ela é meio ruim, mas você tem como imaginar que eles estão apontando para cá, né? Como esse daqui. Ó. Eles sempre vão apontar para cima ou para baixo. Conclusão. Tanto na alfa-hélice quanto na folha beta preguiada, os responsáveis por estabilizar a estrutura são os átomos da cadeia principal. Eles vão formar a ponte de hidrogênio. A cadeia lateral vai ficar sempre para fora da estrutura. Na folha beta preguiada, acima ou abaixo do plano, na alfa-hélice, para fora da hélice. Quem previu a existência desse modelo? Linus Pauling, Robert Corey. Exemplos de proteínas com estrutura beta preguiada, com canavalina A, que é uma proteína que se liga a açúcar, ela é basicamente só isso. E essa proteína aí, hein? Essa é a toxina diftérica. É uma cadeia só. Então é uma cadeia de aminoácidos que se dobrou e ficou assim. Eu não sei se você observou, ela tem essa região aí que é majoritariamente folha beta preguiada, essa região aqui que é majoritariamente alfa-hélice e essa região que está mista. Eu tenho uma mistura de alfa-hélice e folha beta. Cada região dessa, veja, eu disse que é uma cadeia só, certo? Uma estrutura primária só que se novelou assim. Cada região dessa ela tem um caráter modular e o nome desses módulos é domínio de uma proteína. Então, e eles funcionam independentemente, autonomamente uns dos outros. Então significa que eu consigo combinar o módulo de uma proteína com o módulo de outra proteína. E isso são coisas feitas em tecnologia de ponta hoje, né? Então proteínas têm em sua estrutura terciária esses módulos que nós chamamos de domínios. E isso daí? O que é isso? Isso é a estrutura de uma hemoglobina humana, que é a proteína que a gente usa no eritrócito lá para transportar oxigênio. Como a ilustração mostra para você, a hemoglobina ela é feita de 4 cadeias, são 2 alfas e 2 beta. Então ela é um complexo de 4 proteínas. Então eu tenho 4 proteínas interagindo umas com as outras. Cada proteína dessa, membro do complexo, será chamada subunidade. E elas interagem umas com as outras da mesma forma como você viu a interação das proteínas na estrutura terciária. São as cadeias laterais, né, dessas proteínas que vão interagir umas com as outras. Né. Isso daí, que é a interação de mais de uma proteína formando complexo, é chamado estrutura quaternária. Então, quando eu tenho subunidades de uma proteína associadas em um complexo, eu tenho a estrutura quaternária. Então, vamos lá. Estrutura primária, sequência de aminoácidos. Estrutura secundária, alfa-hélice, folha beta. Estrutura terciária. Depois de eu ter novelado as alfa-hélices, folha beta, a proteína se dobra, formando essa estrutura aqui, né? Por união, por interação das cadeias laterais R. E se eu tiver mais de uma estrutura terciária formando complexo, eu tenho a estrutura quaternária da proteína. Então, isso permitiu você ter uma ideia do que são aminoácidos, o que são
proteínas. Como é que se purifica esses entes? Como é que você purifica uma proteína? Existem várias formas de você purificar uma proteína. Uma delas é você trabalhar com a solubilidade, né? Então tem um processo chamado salting in. O que é isso? Aqui é a minha proteína em cloreto de sódio 0,01 molar. No eixo Y, a solubilidade, aqui são a solubilidade a vários pHs, né? Então nesse pH a solubilidade dela é muito alta, né? Mas à medida que eu vou me aproximando do pI, a solubilidade da proteína cai muito. Então ela é pouco solúvel em água, até precipita. Mas se eu colocar um pouquinho mais de sal, então vou colocar 10 vezes mais sal, 0,010 molar NaCl, olha o que acontece com a solubilidade, ela pula, dá um pulo. Então isso que é o salting in, eu joguei um pouquinho mais de sal para solubilizar a proteína. Isso é uma forma de tirar ela de uma mistura de proteínas pouco solúveis, por exemplo. Então eu tiro a minha proteína que é um pouquinho mais solúvel nessa concentração de sal dessas outras pouco solúveis, e isso é uma etapa da purificação. Salting out. Essa é a estratégia, na verdade, mais utilizada que a salting in. Como que é salting out? Eu tenho que jogar um sal, e esse sal faz com que a proteína precipite. Então ela sai da água. A proteína ela já está bem confortável na água, eu quero tirar ela de lá. O sal que é utilizado é sulfato de amônio. Então, sulfato de amônio você pode colocar 60 gramas em 100 ml de água. E ele você dissolve, né? Então, olha que interessante o que acontece. À medida que eu vou aumentando, se fosse ônico seria a quantidade de sal, né? A quantidade de sal, a solubilidade da proteína sobe. Isso aqui você já viu, é o salting in, certo? Mas o que acontece para além do salting in, para concentrações maiores de sulfato de amônio? A solubilidade da proteína cai muito, até ser o suficiente dela precipitar. Então isso seria o primeiro método que é utilizado para purificar proteínas aí, uma precipitação com sulfato de amônio. Como então que eu separo proteínas por precipitação com sulfato de amônio? Então é assim, eu tenho uma mistura, né? Minha proteína de interesse está em vermelho e essa proteína que tem uma solubilidade parecida com ela está em azul, numa mistura com outras proteínas aqui, verde, laranja, amarelo. Quero isolar minha proteína. Ok, então eu vou adicionar sulfato de amônio, agente precipitante, e centrifugar o tubo. Após centrifugar, eu tenho duas opções. Uma, eu joguei a quantidade de sulfato de amônio suficiente para precipitar os contaminantes e minha proteína ficou com poucos contaminantes no sobrenadante. Ou eu consegui jogar a quantidade de sal suficiente para precipitar a minha proteína e separei os contaminantes no sobrenadante. Isso é uma purificação. Eu consegui separar. É exatamente isso, né? O objetivo, né? Se você está trabalhando com essa situação, descarta o precipitado, fica com o sobrenadante. E aí eu tento purificar isso daqui. Se você está lidando com essa situação, descarta o sobrenadante e ressuspende o sedimento. E esse sedimento, agora que está com muito sal, né, você vai tentar fazer uma diálise antes de prosseguir com um processo de purificação mais refinado, que é a purificação por cromatografia em coluna. O que é diálise? Diálise é o seguinte, eu tenho um saco de polímero, é como se fosse um saco de celofane, assim, muito parecido, né? Mas enfim, é outro material. E esse saco ele tem poros que eu controlo o tamanho. Então eu sei o tamanho da minha proteína, a massa molecular dela. Eu vou colocar um poro que não deixa ela passar, um poro menor que ela. A minha proteína está indicada em azul e o sal, sulfato de amônio, está indicado em vermelho. E eu coloco essa proteína em um becker com um tampão. Esse tampão não tem o sal vermelho. E deixo isso por um tempo. O que acontece? O sal ele sai do saco de diálise, né? Esse é o chamado saco de diálise. E eu diminuí a concentração de sal onde minha proteína está. E depois eu repito isso mais uma vez. Transfiro ela para um novo becker e deixo isso e repito isso várias vezes. Até que eu só terei a minha proteína sem nenhum sulfato de amônio. Isso é diálise. Isso é importante e necessário
antes de fazer o próximo passo que eu vou apresentar para vocês, que é a separação por cromatografia por exclusão por tamanho, filtração em gel. Como que é a filtração em gel? Eu tenho uma coluna de vidro, então ela vai ter uma torneirinha aqui. Então, isso é uma forma didática, né, gente? Na verdade, existem formas automatizadas disso, mas enfim, o princípio, sendo automatizado ou não, não muda. Aqui dentro dessa coluna eu tenho um gel, e esse gel tem essas micropartículas aqui, que são micropartículas esféricas, e dentro delas existe uma série de microcaminhos, né, que percorre o interior da partícula. Então eu tenho um gel cheio delas. Aqui é a minha mistura de proteínas. Lembra que depois da centrifugação lá, sobrou a proteína vermelha e a azul, né? Aí está aqui a A vermelha, a azul, um pontinho aqui, é a B, e eu aplico na minha coluna e deixo cair por gravidade, por exemplo. O que acontece? As proteínas pequenas, elas são tão pequenas que elas conseguem penetrar nos poros do gel. Então imagina, ela tem que percorrer esse caminho, daqui até aqui. Mas ela vai entrar em todos os poros e todas as bolinhas das resinas do gel, das micropartículas do gel. Então o resultado é que ela vai caminhar mais, ela vai migrar muito mais e acaba ficando para trás, enquanto que a proteína maior ela passa entre aquilo que a gente chama de interstícios entre as microesferas, que são espaços grandes. E aí o que acontece é que com o tempo a proteína maior que passou pelos interstícios, ela migra mais rápido que a menor, que ainda está migrando dentro desses poros. Seguindo o caminho temporal, você vai isolar a proteína A primeiro e depois de algum tempo toda a proteína B. Olha que interessante, nós tínhamos uma mistura de muitas proteínas lá, amarelo, laranja, vermelho, azul. Aí você, com a precipitação, reduziu para 2 tipos. E com a centrifugação você reduziu para um tipo. Qual é a consequência aqui? A minha proteína está muito concentrada. Muito concentrada. No primeiro estágio, que era aquele extrato celular, se eu fosse medir qualquer propriedade dessa proteína, a minha medição ia ser muito fraca. Mas aí, como ela está bem concentrada, se eu medir qualquer propriedade, a minha medição vai dar um valor bem alto. E isso indica o grau de pureza da proteína. Exercícios. Verifique a veracidade das seguintes informações. Em valores extremos de pH, uma proteína apresenta menor número de grupos com carga elétrica do que em pH 7. O que você acha? Então, o valor extremo do pH seria um pH 2, por exemplo, e pH 12. Bom, você viu pela titulação dos aminoácidos que eu só vou apresentar mais cargas depois que eu conseguir titular o pK1, certo? Que aí eu vou ter a carga positiva dos aminoácidos básicos que ainda estão protonados e a carga negativa dos aminoácidos ácidos que acabaram de desprotonar. E isso vai ocorrer mais próximo de pH 7. Então, essa afirmação está falsa. B. Uma proteína que apresenta menor solubilidade em pH 9 é rica em aminoácidos básicos. O que você acha? Então, se ela tem a menor solubilidade em pH 9, então significa que à medida que eu vou titular, os grupos da cadeia lateral eles vão desprotonando. Em pH 9, nós vimos que é quando desprotona os grupos básicos, certo? E aí, se não tem mais carga, uma proteína sem carga, ela não interage com a água, ela precipita. Então, essa afirmação é verdadeira. C. Quanto maior o percentual de aminoácidos hidrofóbicos presentes em uma proteína, tanto maior será a concentração de sulfato de amônio necessária para precipitá-la. Aminoácidos hidrofóbicos não interagem com a água. Então, em geral, eles ficam escondidos lá no miolo da proteína, internamente na proteína. Então, se ela tem muito desses aminoácidos hidrofóbicos,
o que, que você espera? Ela é mais solúvel ou menos solúvel em água? É menos solúvel. Então, a quantidade de sulfato de amônio que precisa para precipitar é muito pouca. Então, essa afirmação é falsa. D. Uma proteína com pI 4,1 tem mais aminoácidos ácidos do que aminoácidos apolares. Então, o pI é o ponto em que as cargas positivas são iguais às negativas. 4,1 significa que eu já estou bem depois lá do pK1 e esse PI ele está um pouco longe do pK1, na verdade, né? Que seria em torno de 2. Mas ela tem um PI ácido. Né? Então ele pergunta se ele tem mais aminoácidos ácidos do que aminoácidos apolares. É bem provável, porque o PI dessa proteína é bem ácido. Então isso sugere. Mas é muito difícil de você dizer isso, porque uma coisa não está diretamente relacionada com a outra. E aminoácidos que apresentam 3-pKa participam de interações hidrofóbicas presentes na estrutura terciária das proteínas. Então, os aminoácidos que têm 3-pK, eles têm aquela cadeia lateral R, que vai ser ou aminoácido ácido, que tem carga negativa, ou básico, de carga negativa. E aí ele pergunta se esses caras aí, eles participam de interações hidrofóbicas. Falso, porque eles têm carga, então eles vão participar de interações iônicas. As pontes de hidrogênio da estrutura beta-preguiada de uma proteína são estabelecidas entre os grupos R dos aminoácidos. Você se lembra? As interações entre as folhas beta-preguiada ocorrem entre os átomos da cadeia principal, né? O NH lá, o hidrogênio do NH, com o C-O da ligação peptídica, de fitas diferentes. Então tem muitas interações, mantém a estrutura lá. E a cadeia lateral R, ela aponta para cima e para baixo do plano. Então, isso é falso. Essa aí é bem interessante. GFP, Green Fluorescent Protein, é uma proteína fluorescente verde, produzida em água viva. Em qual etapa da purificação espera-se obter o sinal de fluorescência mais forte? Lisado, precipitado com sulfato de amônio ou no eluato da cromatografia por geofiltração. Ora, ao longo da marcha cromatográfica, eu vou purificando cada vez mais a proteína, certo? E o que eu disse com relação à medida de uma dada propriedade, como por exemplo fluorescência, ao longo desse processo? Você espera que quanto mais pura, mais intensa a propriedade que você mede, então mais fluorescente será a proteína. Então no lisado eu vou medir pouca fluorescência, no precipitado com sulfato de amônio a fluorescência sobe, e no eluato da cromatografia por geofiltração sobe demais. No fim das contas, essa última pergunta não é bem falso ou verdadeiro, né? Ela está fora aí da jogada, ela é mais de raciocínio. Um comentário sobre ela. A água-viva ela é um animal fluorescente. Então existe um gene que codifica uma proteína chamada GFP, essa proteína aí, que é fluorescente, verde. Nós conseguimos purificar isso e quando você ilumina essa proteína, ocorre isso daí. Ela tem esse brilho característico. Observa que essa proteína pura, olha quanto que brilha. Ensaios de engenharia genética modificaram essa proteína e hoje nós temos proteínas fluorescentes de vários tons. Então eu tenho o tom original, mas eu tenho verde, eu tenho ciano, eu tenho o que a gente chama de tomato, né, os vermelhinhos, o cherry de cereja. Então eu tenho vários tons fluorescentes que foram obtidos a partir desta proteína. Resumo. Os aminoácidos são compostos que possuem grupo amino, ácido carboxílico e cadeias laterais R com resíduos hidrofóbicos, hidrofílicos com cargas ou sem cargas polares e apolares.
Aminoácidos podem ser titulados como ácidos fracos, igual aquele tampão que nós vimos na aula anterior, e possuem ponto isoelétrico, onde a somatória das cargas é zero. Lembra? Não use a fórmula meio de pK1 mais pK2. Faça a dissociação do aminoácido e aí você pega a espécie de carga zero, soma um pK antes, um pK depois, divide por 2. Esse é o correto. A sequência dos aminoácidos é a estrutura primária das proteínas. As alfa-hélices e as folhas beta preguiadas, estrutura secundária. E a gente viu que essas estruturas são formadas por pontes de hidrogênio entre os átomos da cadeia principal. A estrutura terciária é formada por ponte de hidrogênio, interação hidrofóbica, ponte salina, né, interação iônica, e ponte de sulfeto entre as cadeias laterais R. E essas interações aí elas vão auxiliar no dobramento das proteínas e compor a estrutura terciária. Se eu tenho várias proteínas diferentes formando um complexo, que pode ser homoligomérico, a mesma proteína, ou heteroligomérico, proteínas diferentes, eu tenho um nível de organização chamado estrutura quaternária, que é estável pelas mesmas razões da estrutura terciária, interação entre as cadeias laterais. Proteínas podem ser separadas por manipulação do pH, precipitação com sulfato de amônio e perfiltração em gel, que separa por tamanho. Então, isso daí seria uma marcha cromatográfica simples, que foi o que nós vimos ao longo desse processo aí. E você viu que quanto mais etapas de purificação, mais pura a proteína. Concluo assim a aula de aminoácidos e proteínas.